Pergunta se alguém vai comprar direto, de cara, usando um cupom de uma parada que nunca viu, nunca ouviu falar, nunca soube antes. Assim, eu acho que existe um papel a ser cumprido, e aí talvez aqui é o primeiro misconception, assim, eu não vou gastar com topo de funil porque é dinheiro jogado fora. Cara, então você não tá entendendo qual que é o seu topo de funil. Onde é que o seu topo de funil tá? Talvez ele não vai estar na Globo e você nunca vai botar 10 milhões no intervalo do Jornal Nacional. Você não é esse tipo de marca. Agora, dizer que não tem valor a ser entregue em outros estágios que não sejam venda direta, eu acho que é meio, enfim, talvez imaturidade de gestão. Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou o Daniel Silva, o host de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais, gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso, tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público, atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, mas você, que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo, vamos para a conversa. Vamos lá, vamos começar aqui. Estou super animado para o bate-papo de hoje. Esse é o episódio número 29 do iPod em 2025. E tanto no episódio de hoje quanto na quinta-feira que vem com a Guta, a gente vai estar falando de um tópico que eu sempre considerei muito relevante, uma vez que eu descobri o que era, mas que eu acho que hoje, em tempos de AI, vai ser ainda mais relevante, né? Que é branding. E fico muito feliz que, por amigos em comum, consegui me conectar com a Bia, consegui me comunicar com a Guta, e as duas toparam vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento delas, da experiência delas, e educar a gente aqui. O que é branding, por que branding é relevante, o que elas fariam, né, se estivessem no lugar de vocês, empreendedores, estão começando a jornada agora. Então, vai ser um super papo. Bia, seja muito bem-vindo. Como sempre, com os meus convidados, eu compartilho muito pouco, né? E todo mundo topa vir aqui, bater esse papo. Então, estou fazendo o seu onboard nesse exato minuto. A gente tem um público e a gente faz isso com o intuito de fazer uma coisa dinâmica, né? Onde a galera vai trazendo as perguntas, eles colocam aqui por texto, o Beto, que é meu co-host, ele vai organizando, e aí do meio para o final a gente começa a trazer essas perguntas dos participantes, e aí a gente começa a interagir. Então, vamos passar aqui, ó. Sou o Daniel Silva, muito bem-vindo todo mundo aí, Thiago Dias apareceu, Marcos, Gabriel Apel, Gabriel Ribeiro da Crew of Builders, muita gente legal. Bia, seja bem-vinda, um prazer ter você aqui, muito empolgado, você está no mudo. Vamos fazer o seguinte, 5, 10 minutos para você aterrissar, gente. Quem é a Bia, o que a Bia faz, como que a Bia chegou nesse universo de branding, conta para a galera da sua newsletter, fica à vontade de botar o link aqui para a gente já conseguir mais 20 seguidores. Seja bem-vinda, Bia. Obrigado por topar esse papo. Daniel, obrigada mesmo. Eu realmente acho que é a primeira vez que eu faço assim com plateia, mas não é a primeira vez que eu faço assim totalmente sem pauta, então vamos confiar mesmo que dá certo. Gente, é um prazer estar aqui. Como é que eu contextualizo vocês em quem é a Bia? Cara, eu acho que a Bia, ela é uma grande nerd do branding, e ela sempre foi, assim. Eu vou dar uma geral, assim, da minha trajetória, mas eu sou formada em administração de empresas, eu não sou publicitária, mas desde a administração eu gostava de marketing, e aí eu descobri o branding na faculdade,
e eu já saí da faculdade, eu fiz um estágio numa consultoria de branding, já saí trabalhando com isso. Então, toda essa lógica de plataforma de marca, posicionamento, propósito, eu fazia em 2014, quando estava me formando. Então, eu tenho mais de 10 anos aí que eu brinco de branding puro, assim, de ler os livros, de entender os métodos, de acompanhar as pessoas e tal. Então, eu comecei nesse lugar, comecei na consultoria, e aí eu sou nascida e criada em Florianópolis. Em 2016, eu me mudo para São Paulo, e aí eu passei uma trajetória, trabalhei um pouco com marketing de conteúdo, mas eu fui trabalhar com branding na Ana Couto, que é uma das maiores consultorias do Brasil. E aí eu trabalhei realmente com todo tipo de marca que vocês podem imaginar, assim, eu tinha cliente que era pneu de moto e bicicleta, e eu tinha cliente que era o Guilherme Benchimol, tipo, no mesmo dia a dia, assim. Foi maravilhoso, foram 2 anos muito intensos, muito felizes. Só que eu tinha uma coisa, meio dessa inquietação que sempre me moveu, de eu fazia a estratégia, né? E a gente entregava para o cliente, e a gente ia para a próxima. E eu ficava, tá, mas o que faz depois? O que acontece depois? E aí, nessa coisa do que acontece depois, eu fui descobrir numa startup. Então, quando eu saí da Ana Couto, eu fui para a LiveUp. LiveUp é uma startup de alimentação. Fui como gerente de marca. Inclusive, esse cargo, Brand Manager, foi uma coisa curiosa, assim. Quando eu estava procurando emprego em 2016, 2017, não existia Brand Manager. Só queriam inbound, growth, nada contra. Tenho grandes amigos que são, eu só não era. Eu vivi muito isso quando estava me mudando para São Paulo, querendo arrumar espaço no mercado. Fui ser brand manager e eu entrei na LiveUp em 2020, gente. Aconteceu um negocinho ali na mesma época que eu entrei na LiveUp. Eu nunca trabalhei presencial, não cheguei a ter escritório, não cheguei a conhecer as pessoas. Eu comecei na LiveUp em abril de 2020. E era uma empresa que, para contextualizar vocês, fazia comida saudável, congelada, pronto, entregava na sua casa, num momento em que todo mundo só comia em casa, não saía de casa e muita gente não sabia cozinhar. Os gráficos de crescimento eram um negócio assim, ó. Era quase 90 graus, era bizarro. Então, pensa que eu entrei num momento super, hiper acelerado, e aí a gente também entendendo, né, o que era aquele papel, mas eu passei 2 anos, e aí sim. Aí eu fiz brand, continuei fazendo brand, mas outro ritmo, outra parada. Trabalhei muito próximo a times de produto, times de UX, times de tecnologia, gestão direta. Fazia bastante com pouco budget, acho que foi também uma experiência maravilhosa. Saí da LiveUp em 2022, e aí eu fui ter o que eu ainda queria ter na minha experiência no corporativo, que era a marca grande. Eu queria uma marca Brasil, eu queria uma marca budget, mídia e tal. E aí eu fui para o Itaú fazer minha última perna aí no corporativo, também head de branding. Daí já tinha time de 10 pessoas, budget de milhões para lançar uma marca. Essa aventura eu chamo de... Eu fui do zero ao intervalo do Jornal Nacional em 9 meses. Tipo, real, assim. E aí foi essa loucura. Só que nisso tudo, e aí trazendo vocês para outra parte da minha história, nisso tudo eu já tinha Beats to Brands. Então eu comecei a trabalhar na Ana Couto em 2018, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a escrever uma newsletter em 2018. Que eu queria falar de branding, mas eu gostava também de tecnologia, inovação. Teve um movimento que aconteceu ali naquela época que, durante muito tempo, o branding foi aquele conceitual Coca-Cola, Tiffany. A gente estava... Pensa que 2016, e eu lembro porque eu estava buscando espaço no mercado, 2016 a gente estava se acostumando com chamar Uber no Brasil. A gente estava começando essa lógica do aplicativo, da startup, etc. Então, nossa, que loucura, eu acho que quando eu trabalhava com brand, eu já trabalhei com branding em tempos de telefone fixo, e eu nem sou tão velha assim. Mas a gente estava começando essa lógica das marcas de tecnologia, que era um jeito diferente de construir marca, né? Sim. Que era muito diferente da empresa grande e tal. E era ali que eu queria me inserir. Eu queria fazer branding, mas eu queria fazer nesse lugar dinâmico, startup e tal. A Beats veio para criar esse espaço, mas aí, como criadora de conteúdo, enquanto eu fazia tudo isso. Então, eu fui consultora, gerente de marca, head de branding, mandando newsletter toda semana. E de tanto mandar newsletter toda semana, era 0 pessoas, daí era 100 pessoas, daí era 1.000 pessoas, de repente era 10.000 pessoas. Quando chegou em 2023, a Beats já tinha
cara, sei lá, devia ter 30 mil pessoas, 40, já não lembro mais, 40 mil assinantes, outras redes sociais, eu já tinha virado palestrante, professora, a comunidade já tinha também um lugar de comprar curso, aula, aprender comigo, relatório de tendências, a Bits já tinha ganhado outro volume. E aí foi aquele momento do vou seguir no corporativo, porque o corporativo estava exigindo muito, né? Ser gerente numa marca grande, 10 pessoas, etc. Vou continuar no corporativo ou vou empreender? E aí faz 2 anos que eu saí do mercado mesmo, e hoje eu sou uma pessoa empreendedora. Eu trabalho como empreendedora digital, de certa forma, como criadora de conteúdo. A Bits é uma plataforma de mídia, eu crio conteúdo em vários canais, com branded content, marcas parceiras, publicidade, também de educação, quando a gente fala de cursos, workshops e relação com a minha comunidade, e também como palestrante. São essas minhas 3 frentes de negócio, todas ligadas diretamente a branding, que é o que eu, enfim, como falei para vocês, adoro desde sempre, estudo desde sempre, sou nerd desde sempre. Animal. Pô, super obrigado. Rodolfo e Diogo, bom ver vocês aqui, hein? Tava com saudade de vocês. Bia, vamos aterrissar aqui. O que é branding? E branding é marketing? É um termo novo? É difícil essa pergunta, porque teve muitas... dá para a gente falar teoricamente, dá para a gente falar no corporativo, tá? Quando a gente fala teoricamente, eu vou dar a explicação teórica para vocês. No corporativo, nos últimos anos, teve muita empresa que abriu mão de ter marketing e foi ter área de branding, área de performance. E aí, por isso que eu acho que gera tanta confusão. Eu acho que marketing é o guarda-chuva. Marketing é absolutamente tudo aquilo que a gente faz para comunicar um produto ou serviço para uma pessoa até o momento que ela compra. Para mim, é isso, tá? Qualquer relação empresa-cliente passa por marketing, como grande disciplina. Se a gente for falar de branding especificamente, branding é o processo tanto estratégico, tanto anterior, quanto contínuo de comunicar valor, significado e posicionamento. Então, vamos lá, o que eu tenho para te vender é essa caneta. Como é que eu faço essa caneta? Por que eu acredito que essa caneta é melhor que qualquer outra caneta que você possa comprar? O processo de eu entender quanto custa essa caneta para mim, porque daí a gente vai para várias coisas do negócio, né? Quanto custa essa caneta para mim? Cara, essa caneta ela custa mais caro que as outras canetas. Então eu preciso te mostrar que ela tem um valor adicional. Você não vai simplesmente pagar mais caro por ela. Esse processo de eu entender aquilo que eu faço, quanto aquilo custa, quanto de margem eu quero colocar naquilo, e como é que eu provo para a pessoa que aquilo que ela está comprando vale aquilo que ela está pagando, para mim, este processo é branding. Aí passa por como é que isso aqui se chama, como é que isso aqui, como é que é a cor disso aqui, como é que é a marca, qual é a embalagem disso aqui, como é que eu vou te explicar o que é isso, em quais pontos de venda isso vai estar, em quais não vai estar, que tipo de influenciador, cliente, pessoa vai estar usando isso aqui, que tipo não vai estar. Então, acho que são esses 2 momentos. Primeiro, a definição estratégica desse valor, que tem a ver, de novo, com como ele é feito, quanto eu quero cobrar e o que o negócio espera disso, mas depois é a construção disso em, enfim, todos os canais que a gente tiver. Para mim, esse é o lado da marca, que não necessariamente é o lado da... por isso que a gente diferencia, talvez, brand e performance. Eu não gosto da diferenciação topo e fundo de funil, tá? Porque eu acho que branding colabora em todos, performance colabora em todos. Mas como disciplina, assim, eu não tenho conhecimento técnico de estratégia de vendas, de persuasão, de canais, de segmentação. Eu não tenho. Como o racional disso eu não tenho. Mas eu sempre falo isso, e fazia isso com os meus parceiros no trabalho. Se eu sou branding e você é performance, você vai ser muito bom em colocar a nossa caneta na frente da pessoa mais disposta a comprar aquela caneta. Eu tenho certeza disso. Só que, se aquela caneta vai estar apresentada da melhor forma, de novo, nome, embalagem, estratégia, com o texto todo em volta dela, aí eu estou fazendo meu papel. E assim a gente vai fazendo uma empresa acontecer. Pô, gostei. Eu gostei. Eu fui apresentado a branding
em 2015, 2016. Eu sou muito próximo dos meninos da Z-Dog, e o Tadeu, um dos co-founders, ele era o head de branding, e foi ele que me ensinou o que eu sei hoje, e o cuidado que eles tinham na comunicação da marca, no posicionamento da marca, no storytelling da marca, né? E aí eu acho que evoluiu muito desde então. Galera, ela falou aqui de marketing, né? Falou de branding. Eu sempre olhei para marketing como o que eu aprendi na faculdade de administração 25 anos atrás, né? Que era o 4P lá, né? Era produto, preço, aonde você bota, produto, preço, onde você bota. Eu até fui procurar aqui. Promoção. Promoção, obrigado. Agora já virou 5P, né? Produto, preço, place, né? Onde você coloca, promoção e people, né? E pessoas. O branding, para você, ele é uma função dentro do marketing? Assim, porque para muita gente, né, marketing é comunicação, é fazer um flyer, né? Fazer um ad, né? E, pô, meu time de marketing, o que ele faz? Ele faz a minha fotinho lá do Instagram, mas eu acabei de falar que é muito mais que isso, né? O time de marketing é responsável pelo posicionamento, pelo preço do produto, para as pessoas que ele vai atuar. É um trabalho muito mais complexo. Então, dentro de um time de marketing, de uma empresa como o iCarros, né, que você trouxe lá do Grupo Itaú que você trabalhou, qual que era a métrica de sucesso do branding naquela época que você trabalhou lá dentro? Como é que o teu time era avaliado dentro do contexto marketing como um todo? Isso varia muito de empresa para empresa, tá? Porque eu já tive várias experiências em que, por exemplo, como você é avaliado dentro de uma área, variava conforme as atribuições e os pedaços do budget que você tinha dentro da sua área. Então, vou te dar um exemplo aqui. Quando eu trabalhei na LiveUp, influenciadores eram vistos como um canal de venda. Então, influenciadores não ficavam com branding, ficavam com performance. Isso é um jeito de olhar. Outros lugares que eu já trabalhei, eu fazia estratégia de influenciadores, porque influenciadores eram um canal para awareness e para construção da marca. Não necessariamente eles tinham uma responsabilidade, uma atribuição ali, né, de venda direta. O que a maioria das empresas faz é tratar branding como esse lugar mais de awareness, exposição, conhecimento, o topo do funil. E sim, eu acho que existe um valor existe valor a ser entregue ali, tá? Uma coisa que eu não gosto é quando a gente fica tipo, o topo do funil não vale de nada. Cara, bicho, assim, pergunta se alguém vai comprar direto, de cara, usando um cupom de uma parada que nunca viu, nunca ouviu falar, nunca soube antes. Assim, eu acho que existe um papel a ser cumprido, e aí talvez aqui é o primeiro misconception, assim, de, eu não vou gastar com topo de funil porque é dinheiro jogado fora. Cara, então você não tá entendendo qual que é o seu topo de funil. Onde é que o seu topo de funil tá? Talvez ele não vai estar na Globo e você nunca vai botar 10 milhões no intervalo do Jornal Nacional. Você não é esse tipo de marca. Agora, dizer que não tem valor a ser entregue em outros estágios que não sejam venda direta, eu acho que é meio, enfim, talvez imaturidade de gestão. Dito isso, acho que sim, onde eu mais naveguei e onde as empresas geralmente mais trabalham é colocar esse olhar de branding em etapas de awareness. Então, campanhas com foco em alcance ou construção de atributo. Construção de atributo naquele lugar de, cara, quais são os grandes diferenciais da minha marca em relação a onde eu quero me situar agora no mercado. Cara, eu vou dar um exemplo aqui da LiveUp, mas é fictício, tá? Grande atributo que a gente precisa construir é esse atributo de ingrediente natural. Que a gente entende que são diferencial em relação à concorrência, comida congelada. O que você espera? Você espera que ela vai ser ingrediente natural? Nunca na sua vida. Então, a diferença entre você me comprar e eu mudar o seu hábito de consumo, talvez esteja em você entender que eu sou ingrediente natural. Então, enquanto o time de performance está lá, às vezes com esse pensamento de compre agora, cupom e essa estratégia mais imediata, a gente está naquele quarter, ou naquele semestre, ou naquele ano, focado em construir naturalidade e saudabilidade. Tá, quanto de budget a gente tem? A gente tem um aproximado de X, se a gente vê que está tracionando, a gente bota um pouco mais, beleza. Com esse budget de X,
como é que eu construo esse atributo na cabeça do meu consumidor? E aí vai um pouco para o influenciador. Esse é o universo de pessoas que conseguem construir esses atributos para os meus consumidores em potencial. Vai um pouco para a media awareness. Eu vou ter um pouco menos de segmentação, mas eu vou ter mais volume de mensagem. E aí tudo isso que a gente vai fazendo, a gente vai medindo. Mas eu acho que pelo que a gente é medido, então, existe essa fase do awareness, que para mim, precisa estar sempre conectado a um objetivo de negócio, senão sempre fica aquela coisa do eu tenho 10 reais, eu vou botar onde eu consigo milimetricamente calcular, ou eu vou botar onde eu não faço a menor ideia para onde está indo. Se a gente não sabe qual é o objetivo do negócio naquele momento, sempre vai para performance. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, esse awareness, de novo, um awareness ou de um atributo específico, ou de um diferencial específico, ou de uma coisa que vai alavancar para o negócio como um todo. Mas um outro lado do branding nas empresas a gente quase uma área. Então, ela tem uma área, ela pode ser uma área com um skill, um fim dela mesma, mas uma área suporte. E quando eu melhor trabalhei, eu acho, e mais vi resultado, pensando tempo, talento e esforço dos times internos, foi como área suporte. Que é pensar, por exemplo, vou dar outro exemplo da LiveUp, que tá fresco na minha cabeça. Quando a gente entra na pandemia, muita gente conhece a marca, muita gente que não conhecia compra o produto, porque se você não tinha aquele problema, de repente você tem, e a gente era a solução. Só que você vai comprando, e é comida, né? Chega uma hora que você enjoa. Então, a gente tinha questões com o momento da recompra. Era uma empresa que era muito boa em trazer a primeira compra. De novo, o timing muito bom, as estratégias de marketing de performance impecáveis, muito cupom de primeira compra, muita gente entrando. Só que daí começou a chegar o desafio do como é que eu mantenho a recorrência daquela pessoa. Então, enquanto branding, a gente começou a trabalhar estratégias de conteúdo e de posicionamento de marca, sempre inserindo a comida de jeitos diferentes. Cara, a gente começou a fazer vídeo de receita. Como é que você pega o mesmo saquinho e consome ele de 5 vezes diferentes? Isso é o papel do branding. Cara, como é que eu pego um problema, uma dor e vou ajudando a resolver? Só que outra coisa que a gente criou internamente, nem sei se existe ainda, tá? Tô dando um contexto de anos atrás, era um programa de fidelidade. Porque tinha muito, muito, muito cupom de primeira compra e as pessoas, na hora de recomprar, não tinham desconto. Pô, LiveUp, vocês estão estourando de influenciador e o cupom só vale para a primeira compra. E eu que gosto de vocês e queria comprar de novo, pagar o preço cheio. Aí a gente sentou, tá, o que dá para fazer? A gente quis fazer um programa de fidelidade totalmente gamificado. Quanto mais a pessoa compra, mais desconto ela ganha, etc. Branding foi uma das cadeias, um dos seats na mesa dessa estratégia. Existe um problema de negócio, existe um tipo de consumidor que a gente quer atrair. Aí, um pouco foi UX de produto, como é que isso ia ficar no aplicativo, outro pouco foi precificação, outro pouco foi performance, outro pouco foi produto, outro pouco... E aí tinha branding naquela história para dizer como é que esse programa de fidelidade vai chegar até as pessoas. Como é que ele vai se chamar, como é que a pessoa vai entender se ela é o bonequinho e o bonequinho vai crescendo, se ela é... Todas coisas que quando a gente quer trazer de fato a pessoa e engajá-la, a gente, pelo menos naquela empresa, naquele contexto, se entendia que era importante. Aí, volta e meia, as pessoas me perguntar como é que mede o valor do branding? Eu já medi e entreguei de várias formas. Você faz uma baita campanha de awareness, você vai lá e diz 1,5 milhão de pessoas foram impactadas por essa marca. Aí você pega o brand lift do Google. Das pessoas que viram a nossa campanha, 5% a mais do que não viram estariam dispostas. Isso tudo é jeito de você entregar resultado. Já fiz régua de performance, a gente fez um rebranding, mudou todas as peças. Porque mudou a cor, porque mudou um monte de coisa. Cara, mudou as peças, dobrou o CTR. A segmentação era a mesma, a estratégia era a mesma. A estratégia de branding ficou um pouco diferente. Dobrou o CTR, resultado de branding. Mas quando eu lanço um programa de fidelidade e eu tenho uma meta de recompra que a empresa toda está atingindo, eu considero atingir ou não atingir aquela meta de recompra também um resultado compartilhado de branding, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, não tenha medo de pegar métrica emprestada dos outros. Porque senão a gente fica sempre, branding cuida do quê? Branding cuida de redes sociais e eventos. E daí a gente tem
20 mil seguidores e no mês seguinte a gente tem 80 mil seguidores. E aí? Seu trabalho valeu do quê? Esse seguidor vale do quê? Então, talvez estar mais envolvido, ser área meio e não ser só área fim, é uma maneira da gente pensar e medir o nosso trabalho também. Animal. Galera, já vi que apareceram algumas perguntas aqui, fica à vontade, eu tenho mais uma ou duas aqui, na sequência a gente vai trazer as perguntas de vocês. Bia, grande parte do público que está aqui, todo mundo que participa quando lançamos nas nossas plataformas, são empreendedores, muitas vezes empreendedores no começo da jornada, né? Hoje em dia, uma galera que está brincando com Lovable aí, fazendo experimento em público. Quando que você entende para um empreendedor digital que é o momento exato para começar a refletir sobre branding, ou quem sabe já procurar uma agência, procurar um freela, internalizar um profissional de branding? Quando que você acha que é o momento que ele tem que tomar essa decisão, ou o momento que ele tem que começar a explorar branding dentro da estratégia dele going forward? Eu acho, e acho que isso varia também, né? Conforme o seu segmento, conforme a sua solução. Eu acho que o momento que você entendeu, esse é o meu produto e agora eu vou escalar, é o momento de você pensar em branding. Enquanto você está figuring out, assim, se esse produto você dá conta de vender, se as pessoas entenderam, cara, às vezes você vai investir horrores num projeto de branding e o fit não está certo, o produto não é aquele, você não tem como crescer sustentavelmente com ele. Então, eu não diria, óbvio, para você, sei lá, pegar uma folha A4 e escrever qualquer coisa. Mesmo nessas fases iniciais, você tem mais ou menos, assim, acho que um profissionalismo na sua mensagem, uma clareza na sua mensagem. E, pô, tá claro e tá profissional, assim, bonito é muito relativo, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Especialmente para startup, você não quer parecer, né, a coisa da... Especialmente agora com IA, gente, que dá para fazer bem feito, dá para fazer bonitinho. Pô, tá claro e tá profissional, mas não tá rolando. Seja porque eu não dei conta, seja porque o mercado não entendeu. Vamos para a próxima. Se chegou lá, cara, o que eu vou vender é esta caneta. Cheguei. Essa caneta vai me custar tanto, eu vou precisar de tanto. Então tá, você entendeu que é essa caneta que você vai vender? Aí você vai olhar, beleza, quanto ela vai custar. E aí você vai olhar em volta em que você está competindo. A pessoa ela pode comprar essa caneta ou pode comprar a sua caneta Bic ali. Beleza, a minha custa X, essa custa Y, você vai mapear, sei lá, quais são as alternativas possíveis que o seu cliente ideal tem ao seu produto. Aí você vai chegar naquele lugar que a gente chama de posicionamento de marca, que é quais são os meus diferenciais, por que eu estou valendo aquilo que eu cobro e o que eu quero que a pessoa entenda. Isso é tudo conceitual, digamos assim. Uhum. Aí você vai, sim, uma agência, um parceiro, uma IA, eu não tenho nada contra, tá? Eu acho que, inclusive, tá aí para ajudar mesmo a questão é você ter clareza estratégica antes. Então, tá bom, eu preciso que as pessoas entendam que essa é a caneta para as pessoas mais criativas, mais descoladas. Ela vai pagar mais porque ela quer ser a pessoa criativa, ela não quer ser a pessoa que tá com a caneta chata, caneta de uma caneta não, e ela vai... Então, tá bom. Você entendeu que é essa caneta para os criativos? Aí, então, olha para... Beleza, esse nome está transmitindo isso? Esse logo está transmitindo isso? O que eu vou fazer numa timeline, que é para onde as pessoas vão? Ou o que eu vou colocar no mundo para que uma IA me encontre? E assim vai, né? Nos canais que você vai ter. Tem gente que vai ter evento presencial, vai ter stand, vai ter brinde. Tem gente que vai ser 100% digital, vai ter rede social, etc. Como você se entender melhor ali? Mas acho que é isso. Você entendeu qual que é o seu produto, aí sim, concorrentes, diferenciais, valor, e branding é o processo de mostrar esse valor. Você quer que a pessoa do outro lado entenda que você é aquilo. Eu estava esses dias com o Henrique, ele é dono do Pérez. Pérez é hamburgueria, não sei se o pessoal está em São Paulo, mas Pérez é uma hamburgueria aqui de São Paulo. E, dentre várias coisas, uma coisa que o Pérez existe, tipo, acho que ele estava me contando, acho que tem 6 anos, sei lá, 7 anos. É um cara também, tipo, totalmente do hustle, assim, um cara super legal, um baita case de empresa.
E ele tava falando que tem muita... Ele falando que volta e meia as pessoas olham para ele ou para a marca dele e dizem: pô, muito bom o hambúrguer de vocês, eu provei na minha viagem para Atlanta. Eu provei na minha viagem para não sei aonde. Porque ele criou uma hamburgueria que tem cara de American Diner, porque era a referência dele e tal. Não parece, tipo, é uma empresa que é da kitchen, só existe no iFood, não sei o quê. A imagem que ele está transmitindo, o entendimento que ele está trazendo para a marca dele, já é de um hambúrguer americano, tradicional, não sei o quê, que é depois do que a pessoa encontra no cardápio dele. Então, existe uma facilitação, um atalho de entendimento, que é isso que todo mundo tem que buscar quando o assunto é branding. Cara, talvez você é uma startup, mas você vai mirar em empresa grande, você tem que entender, para esse cara que está te contratando, você ser startup é o grande diferencial que vai brilhar o olho dele? Porque ele não aguenta mais contratar a IBM e não resolver o problema. Puta, vou contratar esses guris porque eles são muito inovadores, porque eles têm uma solução aqui que é totalmente nova, diferente e tal. Você tem que ter cara de novo, diferente. Você não pode ter cara de IBM. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vai estar num segmento que é mega tradicional. Não interessa o quão descolado você seja, você vai ter que ter cara de corporation. Cara, mete uma cara de corporation e vai para cima. Porque isso é atalho de entendimento. Esses caras têm o que eu gostaria, o que eu preciso. E aí você vai construindo a sua marca dessa forma. Aí eu falo, eu devia ter te dado esse disclaimer, desculpa. Qual disclaimer? Eu falo muito, daí a pergunta vai rendendo. Relaxa, não, pelo contrário. Galera, já vi várias perguntas ali, vou chegar no momento. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante quando você falou do Pérez, desse posicionamento de marca que o cara falou, vi você em Atlanta. A Z-Dog teve muito isso no começo também, que era a percepção de que era uma marca gringa chegando no Brasil, e o brasileiro com a síndrome do vira-lata adora essas coisas, né? Então, deixa seguir. E aí você falou uma outra coisa, que você falou dessa questão de tribo, né? Eu estou muito bullish em negócios com potencial de construir uma comunidade, tá? Eu acho que a barreira de entrada de AI, ela está no chão, todo mundo consegue copiar e colar qualquer coisa agora, e na minha interpretação, que é a provocação de ter você e a Guta aqui no iPod, é que eu acredito que branding vai ser um dos diferenciais das empresas vencedoras nessa nova era de AI, né? Um posicionamento claro, uma comunicação direta, por que eu existo, por que você é importante para mim, isso tudo. E aí a minha pergunta para você, aí você falou a questão de tribo, cara, eu sou mega fã da Patagônia, eu acho que, pelo menos dentro no meu universo, ninguém tem um case tão bem feito, executado, genuíno como a Patagônia. Quando eu vejo alguém de Patagônia, eu falo, pô, esse cara é um dos meus. A gente tem os mesmos valores, por isso que a gente compra esse produto, apesar de ser mais caro do que a versão que eu poderia ter comprado na Zara, né? Qual que é o peso do branding bem executado, bem construído, nessa construção de uma comunidade, nessa construção de uma tribo, que eventualmente vai carregar sua mensagem, vai fazer o marketing boca a boca, vai brigar por você na rua, e aí, cara, né, aí começa a revolução. Eu acho, e eu vou te fazer esse disclaimer agora, eu poderia fazer agora uma palestra sobre propósito de marca, e como as marcas têm que ter propósito, e como as pessoas se engajam com propósito. Eu poderia, super. Eu não vou fazer. Porque eu acho que para esse fórum não é o mais relevante, nem eu não acredito mais que esse olhar totalmente centrado em propósito é o mais relevante. Talvez as pessoas que usam Patagônia, elas não sejam nem ambientalistas, mas é isso. Eu usar a Patagônia diz algo, e aí onde eu quero chegar. As pessoas, elas cada vez mais compram em contexto, elas compram em relação a. Então, mesmo no B2B, tá? Que é uma coisa também, tipo, você quer ser visto como Patagônia porque você é descolado. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês, que é, você tá você tá trocando ideia com uma pessoa que trabalha com a mesma coisa que você. E aí você tem o mesmo problema, tá? Vou dar um exemplo aqui, mandar e-mail marketing. Cara, tô trocando ideia aqui com o Daniel, que o Rafa nos apresentou e tal. Daniel, cara, como é que você faz, um exemplo aqui, tá? Como é que você faz pra botar 20 pessoas na gravação de um podcast, bicho? Eu adoraria fazer isso. Aí, ele tem duas opções nessa hora. Se ele tem uma ferramenta, totalmente fictícia aqui, tá? Se ele tem uma ferramenta que ele usa, que ele compra, que ele paga, se ele tem uma ferramenta que ajuda muito ele nisso,
cara, sei lá, desde um software que bota tudo, né? Uma comunidade, todo mundo lá dentro, um botão fácil para mandar mensagem para todo mundo, um reminder, não sei. Se ele tem essa ferramenta, ele gosta muito dessa ferramenta, e é uma ferramenta que, quando ele me falar, vai fazer ele parecer muito inteligente. Puta, Bia, eu sei algo que você não sabe. Eu claramente tenho um conhecimento que você não tem. E, gente, as pessoas, todo mundo, em qualquer contexto, faz isso. Eu nem te conheço, cara, mas assim, você vai querer fazer isso. De, pô, eu tenho um negócio que eu sei de algo. Se ele tiver essa impressão em relação à solução que ele está usando, ele vai olhar para mim e vai dizer, Bia, como é que tu não conhece isso aqui, cara? Isso aqui, essa plataforma, não sei o quê. Não porque a plataforma é muito maravilhosa funcionalmente, mas porque vai fazer ele, vai transmitir algo sobre ele para mim, se ele falar daquilo. Versus, se ele faz uma gambiarra, cara, um pouco de Google, um pouco de Excel, um pouco disso, um pouco daquilo, não sei o quê, ou se ele tem um fornecedor, que acontece muito no corporativo, tá? Uma pessoa da RH olha para outra pessoa da RH e diz assim, cara, que plano de benefício que vocês têm, porque eu não aguento mais, a galera nunca está satisfeita, meu chefe sempre quer cortar esse custo. Se aquela pessoa tem um cartão benefício que ela adora, ela vai falar. Ou se ela tem um cartão benefício que é tipo, cara, ela é obrigada a usar aquilo, ela odeia aquilo, ela vai dar, não, a gente tem um, mas não vou nem entrar nessa. Como as pessoas falam sobre a sua solução faz diferença. E aí a gente volta para a questão da Patagônia. É menos sobre eu acredito muito no meio ambiente, ou talvez seja, mas tipo assim, eu quero que você me perceba como essa pessoa. Total. E aí eu acho que a gente está jogando o jogo do contexto, o jogo da percepção, que é do básico, tá, gente? Eu sei que a gente está falando de Patagônia, mas cara, eu já trabalhei com startup que eles cresceram no Brasil, eles tinham uma solução muito boa, eles estavam prestes a internacionalizar. Só que o nome deles tinha uma fonética latina. A fonética, quando eles nomearam, eles tinham um nome perfeito no contexto deles. E, cara, ninguém na gringa recomenda software um para o outro que tem nome latino. Ou, pelo menos, no segmento deles, o cliente ideal deles, não vou generalizar. Sim. Eles poderiam ser o melhor do mundo naquilo que eles fazem. Se um cara olha para o outro numa feira e diz qual que é a solução que você usa, o outro não vai querer falar um nome, que não vai querer parecer, não vai querer passar aquela imagem. Então, eu acho que nessa coisa de IA, todo mundo pode fazer tudo, é a clareza que você está fazendo que parte do quem é aquela pessoa com quem você está falando. E como é que você ajuda ela a aparecer aquilo que ela quer aparecer. Mais criativa, mais inteligente, mais produtiva, mais, sei lá. E quais são os símbolos, signos e como é que você vai investindo em todo o universo, que começa pelo seu produto, mas passa por quem são as outras pessoas. O coletinho da XP é uma maravilhosa também. As pessoas nem trabalhavam no XP, mas queriam ser vistas andando por aí de coletinho. Quais vão ser símbolos? Como é que você vai criando essa linguagem compartilhada? E aí vira pertencimento. E aí vira tribo. Só que, de novo, para mim, não parte de um lugar de tenha um propósito e as pessoas que acreditam no que você acredita vão comprar de você. Parte de todo mundo quer transmitir uma imagem para o mundo, todo mundo transmite essa imagem através daquilo que compra e daquilo que usa. Qual imagem você está ajudando aquela pessoa a transmitir? E é isso aí que você vai construir sua marca em volta disso. Animal. Vamos lá, galera. Beto, o microfone é seu, tava com saudade de você. Boa. Eu vou trazer a pergunta aqui do Ivan, que acho que ela é bem atual. Com tantas ferramentas de inteligência artificial e excesso de conteúdo hoje, você acha que o jogo mudou para quem cria marcas e conteúdos autênticos? Inevitavelmente mudou. E eu convivo muito com essa tô nesse momento convivendo com essa questão, tá? Porque eu não uso inteligência artificial na criação dos meus conteúdos. Uma escolha minha, porque, sei lá, a gente pode usar, e eu tô doida para usar IA para várias outras coisas, tá? Mas eu não queria delegar para a inteligência artificial a parte mais divertida e mais divertida e mais engrandecedora para mim do meu trabalho, sabe? Que é escrever. Pô, o dia que a IA escrever uma newsletter, o que eu vou estar fazendo, sabe? Então, enquanto eu gostar disso e tal, é o que eu quero fazer. Estou te dando esse contexto porque eu navego pelas mesmas dúvidas. Eu, porque não uso inteligência artificial, crio uma newsletter por semana e olhe lá o resto da minha rotina.
E eu crio um carrossel ou dois, sei lá, mas tem gente criando 3, 4 carrosséis. A pessoa chega, eles têm esses sistemas hoje, né? Você pega um artigo da Vox, você joga numa IA e ela já traduz, resume, bota um título sensacionalista e transforma num carrossel. O que eu acho? Eu acho que esse tipo de... O jogo está mudando, mas você tem que saber qual que é o seu modelo de negócio. E onde que esse conteúdo está te servindo. Por quê? Do meu lugar, eu só posso falar do meu mercado, tá? De criadora de conteúdo e tal. A autenticidade que eu trago para os meus conteúdos, ela pays off não em escala, mas em credibilidade. Isso permite que eu faça parcerias com marcas e tenha relacionamentos e presença em eventos. Cara, eu fiz agora uma parceria com o WhatsApp, eu estou sempre em contato com a Meta, eu estou sempre em contato com o Itaú, eu tenho relacionamento pessoal comercial com as maiores agências do Brasil, com as maiores marcas do Brasil, porque elas sabem que no universo da Beats to Brands, eu estou falando agora como empresa, tá? No universo da Beats to Brands, elas estão falando comigo. E eu tenho mais de 10 anos de experiência, daí entre aquelas coisas de founder-led, que vocês já devem ter ouvido falar muito. Mas é isso. A autenticidade, para mim, gera credibilidade. Ela pode gerar menor volume, não tenho dúvida. Menor volume de conteúdo, menor volume de receita. Mas para o meu modelo de negócio, que é um flywheel, palestra, conteúdo, relacionamento, eu ficar gerando 10 carrosséis com IA não acelera. Pelo contrário. Agora, tem pessoas que criam conteúdo para depois venderem o seu sistema de criar conteúdo. Ou que criam conteúdo para depois vender um e-book, um não sei o quê, por R$ 89,90, por R$ 99,90. Então, o volume, a escala, a IA, faz muito sentido para o modelo de negócio daquela pessoa. O que eu não posso fazer? Eu não posso querer ser que nem ela e usar a ferramenta dela e querer ter o meu modelo de negócio. Então, para mim, sempre parte de uma visão estratégica. Sim, mudou muito, e, cara, é isso. Hoje em dia as pessoas têm muito mais conteúdo. Não vou nem falar de quando eu comecei, porque quando eu comecei não tinha nem The News, sabe? O mercado de newsletters era diferente. Mas eu acho que você tem que entender o que faz sentido para o seu negócio. Se a escala, a gente nunca esteve num momento melhor para ter escala. Mas tem business models que não são sobre escala, que são sobre credibilidade, e aí você vai construir de um jeito diferente. E tem também um outro ponto que é a questão da atenção qualificada, né? Quando você vai para a escala, você pode ter milhões de seguidores, mas, cara, diante de um déficit de atenção, a sua mensagem não penetra. E aí, talvez é menor ter uma comunidade menor, altamente engajada. Eu adoro aquelas newsletters de 30 minutos, sabe? Mas eu não sou consumidor de TikTok nem de Instagram. Então, cada um tem seu medium também para consumir o conteúdo que você acha relevante. E eu gosto, você falou uma coisa, autenticidade, né? Dá para fazer um branding copycat? Ou a autenticidade está no core de um branding bem feito? Dá super para fazer o copycat. Se eu recomendo, se eu faria, eu não faria. Mas não vou ficar aqui dizendo, de novo, dos mesmos criadores de não vou dar palestra sobre propósito para vocês. Enfim, a gente está se conhecendo agora, eu sou muito prática. Não, eu tô adorando. Dá para fazer. Tem um monte de marca que faz. Cara, um monte de marca que pega aquela que tá bombando nos Estados Unidos, dá uma traduzida, dá uma repaginada. Quantidade de marca que a gente tá vendo agora que quer ser igual a da Hailey Bieber, ou que nem a da Hailey Bieber, ou que nem a não sei o quê. E tá fazendo isso acontecer, porque tem uma estética que já tem um apelo. Mas a gente entra num conceitual, honestamente, tá? Do que é originalidade. Será que existe algo 100% original no mundo? Será que você pode ter uma inspiração em alguma coisa, mas ter um lugar de autenticidade que é contextualizar isso para o público brasileiro ou para o seu público? Talvez já seja valor. Do mesmo jeito que curadoria já é muito valor, você não precisa necessariamente ficar criando coisas, mas a capacidade de selecionar. Então, eu não vou te dizer não dá, eu vou te dizer eu não faria, e se for para fazer, cara, peguei um business model dando muito certo na gringa, é o jeito de falar, é o jeito de explicar, não vai ter questão jurídica, porque daí também se entende com o INPI, tá? Não vem falar que depois eu falei. Não vou ter questões jurídicas em relação a isso, para que você vai ficar reinventando a roda? E em termos, né, num lugar. Mas, cara, trata de reinventar a roda em outros, entendeu? Isso aqui eu peguei, tá garantido, é isso aqui que eu quero fazer funcionar, tá bom, mas
brother, dá teus pulos, né? Porque eu acho que as pessoas, se tem uma coisa que as pessoas não são, e eu quero acreditar nisso, pelo menos para os nossos clientes, as pessoas não são burras. Elas podem até olhar aquilo e tal, mas o acesso que a gente tem à informação hoje, referência hoje, etc., não demora muito tempo até as pessoas começarem a, sabe, relacionar. Vamos lá, Beto. Boa. Vou trazer a pergunta aqui do Matheus. Ele perguntou se o branding ele é algo dinâmico ou ele é algo estático. Aqui ele está perguntando mais especificamente para, dando um exemplo aqui de uma pequena empresa, uma startup que começa com 100 usuários pagantes e depois vai para 1.000. O branding é diferente nesses dois momentos? Se os seus 100 usuários pagantes estão pagando pela mesma coisa que os seus 1.000 usuários pagando, você tem o mesmo produto, você tem a mesma base, ela só aumentou, você tem a mesma marca. Acho que um erro que acontece muito é achar que a gente tem que fazer um rebranding cada vez que a gente tem uma nova feature. Ou que a gente tem que fazer um rebranding cada vez que a empresa ganha um porte. Deixa para fazer rebranding se a marca virar um empecilho real. Que é aquilo que eu estava falando para vocês. Cara, eu trabalhei com essa empresa. A gente fez um rebranding super legal, inclusive. A gente tinha uma marca latina. Nosso próximo passo era a internacionalização. A marca era um empecilho. A marca estava atrapalhando, tipo, o produto era ótimo, etc. Eles tinham dinheiro para fazer feira em Las Vegas. Eles estavam fazendo tudo de comunicação que vocês possam imaginar. A marca estava atrapalhando. Então, vamos mexer. Mas mesmo mexendo, houve um cuidado para preservar essência, para preservar o público brasileiro, que foi quem trouxe eles até ali. Teve várias questões. Então, quando a marca é uma questão estratégica, você mexe nela. Se ela não for, vai para cima. Se ela já era uma marca legal com 100 pessoas, quando ela tem 1.000 pessoas, ela pode ser uma marca ainda mais legal, porque ela tem mais budget, porque ela tem mais presença, porque ela tem mais visibilidade. Então, talvez com 100 pessoas, ela era uma marca que tinha um Instagram e um site. Com 1.000 pessoas, ela pode ser uma marca que marca presença num dos maiores eventos do segmento. Ela pode ser uma marca que patrocina um gamer, que patrocina um atleta, que, sei lá, entendeu? Vai dando presença para essa marca, vai deixando ela existir no mundo antes de pensar em fazer rebranding. Então, se o branding é dinâmico, é super dinâmico com os canais, as pessoas, o mundo que a gente vive. Construir marca, assim, houve um tempo que ter uma presença digital da sua marca é ter uma página no Facebook. Hoje, olha a quantidade de canais e possibilidades diferentes que a gente tem. Você não vai fazer sempre a mesma coisa. Mas a minha recomendação eu sou muito embaixadora disso, assim, é ao lado da consistência. Tenta ser sempre a mesma marca, para gerar lembrança, para gerar reconhecimento, para colher os frutos, para deixar esse trabalho gerar juros compostos, sabe? Porque o que eu mais vejo é as pessoas fazendo do zero, a cada 2 anos faz do zero. Ah, porque mudou o produto, porque mudou a liderança, porque mudou o CMO. Cara, daí você não está construindo nada. Você está retirando antes daquele investimento realizar. Eu não falo financeiro, mas vocês entenderam. Amadurecer, né? O Tadeu falava muito isso, que branding era consistência e frequência. Boa. Vamos lá, Beto. Ó, trazer a pergunta aqui do Marcos. Ele está perguntando quais são as principais decisões de branding considerando o lançamento de uma nova marca. Aqui ele está perguntando mais voltado aqui para o setor de wellness. Que decisões que ele deve tomar assim, antes de construir a marca, né? Antes de lançar no mercado? O que precisa ser construído? Antes de lançar no mercado uma marca de wellness, cara, tô partindo do princípio que você sabe qual é o seu produto e você sabe quanto ele custa. Então, já que a gente está falando especificamente do momento de lançamento, é onde é que está o seu público, pelo menos para esse primeiro momento. Que acho que tem pessoas que chamam de ICP, talvez ICP seja uma linguagem mais B2B, mas eu vou tentar estender para essa nossa conversa. Cara, quem é o seu ICP? Putz, são mulheres, sei lá, você pode wellness, você pode ter desde o produto para ficar monstrão até a suplementação de colágeno para ficar bela. E são demandas totalmente diferentes. Então, Bia, o meu produto, isso é um bom ponto. O meu produto, ele pode te deixar monstrão e te deixar bela. Decide. Antes de lançar, decide. Então, vamos lá, quem que é seu público? Porque se você tentar lançar ao mesmo tempo um produto, vocês entenderam o que eu quis dizer. Total. Nesse mercado, olharia muito para a Bold como case. Eu acho que a Bold fez um negócio. Então,
Entendendo o seu público e a sua proposta de valor, é onde é que mora o seu diferencial. Então tá, eu entendi. Eu tenho esse produto, ele faz isso, escolhi esse público. Não precisa morrer abraçado nessa escolha. Quando você for ganhando tração de negócio, você pode olhar para outros públicos. Mas no lançamento, tenta não bagunçar a cabeça das pessoas. Vai primeiro ou na base da Manu City, ou no evento dos bodybuilders. Ou nenhum dos anteriores, se você quer conhecer o público. Beleza. Entendi que eu quero falar com essas pessoas. Daí, uma estratégia de canais, tipo, realmente, onde essas pessoas vão me encontrar. Existe um livro, o How Brands Grow, depois deixo para vocês, que ele fala muito sobre isso. Disponibilidade física, disponibilidade mental. Não adianta você fazer um boom de lançamento, a pessoa não sabe de te comprar. Então, ou você tem que estar nas lojas de suplemento mais próximas, ou você tem que ter um DTC muito bem feito. Dito isso, qual é o seu diferencial? Ah, tá. Se a pessoa que vai comprar, essa pessoa vai me encontrar nessa loja. Nessa loja, ela poderia comprar o produto do lado. Por que ela não vai fazer isso? Porque ela vai comprar o meu. Eu gosto do exemplo da Bold, que a Bold, quando chegou, ela era uma barrinha de proteína, só que ao invés dela ficar no universo da barrinha de proteína, que não era tão popular, se a gente pensar 3, 4 anos atrás, era uma coisa mais de bodybuilder, eles foram para snack proteico. Eles viraram o lanchinho da tarde. Tanto que muitas das influenciadoras que faziam, né, que estavam construindo marca, botavam no micro-ondas, comia que nem uma caldinha de chocolate. Eles começaram a subverter esses códigos de proteína e viraram uma coisa gostosa. Uma coisa gostosa, um lanche da tarde, matar a vontade de doce. Tudo isso fez com que eles crescessem mais do que... Fez com que eles invertessem um pouco essa expectativa, assim. Eu não vou ser a barrinha de proteína, eu vou ser o snack, eu vou ser o doce proteico. E aí, de lá pra cá, tinha coisa que era doce, que ficou proteica, tinha coisa que era proteica, que ia ficar mais doce. Porque inaugurou-se na cabeça das pessoas uma possibilidade que elas nem sabiam que elas tinham. Eu não preciso ficar tomando whey. Então, pensaria nisso. Será que existe alguma coisa no jeito de consumir o seu produto, no momento da rotina que está o seu produto, com o que ele se compara, e se dá para criar uma lógica nova ali, ou se não, se você só uma alternativa mais barata, mais inteligente, e como é que você chega nas pessoas? Mas isso não é uma consultoria, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro. Eu tô falando uma série de coisas da minha cabeça com o briefing que vocês me deram, mas o geral aqui entende que é seu público, não tenta lançar para todo mundo, entende que é seu público, coloca garante que a pessoa sabe onde te encontrar, não foca só em comunicação, disponibilidade física e disponibilidade mental, e será que tem algum diferencial aí que dá para trabalhar ou que dá para construir? Tá mutado. Tava no mutado. Beto, chama mais uma. Vamos pros finalmente aqui, porque é feriado pra galera. Vamos lá. Boa. Vou chamar a última aqui do Rodolfo. Quais são os principais KPIs de branding? Como a gente sabe que o branding está sendo bem feito? Eu amo, eu vou fazer isso, eu vou falar isso para vocês, tá? Todo mundo que tá aqui hoje me ouvindo. Quando é que a Guta vem, Daniel? Quinta que vem. Então, ó, façam questão, botem na agenda de vocês, venham ouvir a Guta também. Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque essa parte de KPIs é a especialidade dela, ela tá dedicada a decifrar isso nos últimos anos. E segundo, que vocês vão ver, a gente tem opiniões diferentes e visões diferentes, e nem o que uma pessoa acha funciona para sua marca, o que a outra pessoa, na dúvida do que funciona para sua marca, você vai saber. Mas eu acho que vai ser muito legal vocês terem as perspectivas diferentes, tá? Dito isso, eu não acredito em KPIs de branding. Eu acho que KPIs de branding é uma tentativa de achar 3 ou 4 métricas e alguém ganhar muito dinheiro vendendo isso em forma de consultoria ou em forma de curso, sendo que varia de empresa para empresa. Sei lá, se vocês forem tirar qualquer coisa desse papo, assim, a gente falou lá no começo, dependendo da empresa, branding tem atribuições diferentes. Vai ter empresa em que branding vai responder por evento influenciador. Vai ter empresa que ela não vai. Vai ter empresa que branding vai estar em todos os projetos. Vai ter empresa que branding vai estar só no momento do awareness. Então, eu não acredito em KPIs de branding. Se eu tenho uma marca bem construída, eu tenho um NPS alto.
ou eu tenho o brand score do não sei o quê. Se você tem uma marca bem construída, você está vendendo. Você está batendo meta. Você está crescendo. Você está gerando interesse das pessoas em quem você quer gerar interesse. Bia, como é que eu meço esse interesse? Belíssima pergunta. Quem é a pessoa com quem você quer falar? A pessoa que eu quero falar é a base da Manu City. Ou a pessoa com quem eu quero falar é o bodybuilder do não sei aonde. Vocês entendem que eu saber se eu estou chegando na menina fitness do Rio de Janeiro, ou se eu estou chegando no cara que vai para academia no interior de São Paulo, são jeitos diferentes de eu medir isso, são canais diferentes, são lógicas diferentes. Então, assim, com quem você quer falar, quais canais você vai usar para chegar lá? E a awareness vai ter uma cara diferente para cada marca. A awareness vai ter um volume de investimento diferente para cada marca. Mas para mim, na dúvida, quer saber se a sua marca está dando certo? Está batendo meta? Está virando ano, planejando um bom ano no ano seguinte? Aí, lógico. Putz, a gente se fudeu esse ano por causa de uma questão macroeconômica. Cuidado também para não botar a culpa na marca. Tipo, o negócio, na minha cabeça, ele tem que ter uma direção, um objetivo, você tem que ir trabalhando em várias direções, na direção, né, indo até ele. Dito isso, não vai fazer as coisas aleatórias. Vai entender quem é seu público, o que é sucesso para você, como é que você sabe que você está chegando nessas pessoas. Canais diferentes têm métricas diferentes. E aí vão ter aqueles que vai ser atribuição direta, maravilha. Botei 10 cliques, R$1 por clique, e vamos botar R$100 para gerar 100 cliques. Vão ter aqueles que você vai, de fato, cara, vai botar um out of home, vai botar alguém para escrever uma newsletter, vai fazer uma estratégia com uma influenciadora que não vai ter cupom, mas você quer que se você vende uma gominha de colágeno, de creatina, aquela menina tem que estar tomando todo dia, vai entender que isso é parte do business. Então, tá bom. No final do quarter, no final do ano, tá saudável? Tá tudo correndo bem? Então, tá bom. Saiba medir se tá dando certo ou se tá dando errado, e saiba pensar o seu negócio com base nisso. Agora, KPIs de branding, eu não tenho para oferecer para ninguém. Se eu tivesse, estaria cobrando muito caro. Boa. Eu acho que empresas que levam branding a sério, que tem algum nível de consciência de que é relevante para o negócio, eu gosto de olhar para retenção e eu gosto de olhar de aquisição de usuários orgânicos. Acho que retenção acontece porque você está entregando a promessa para aquele cara dentro daquele ambiente, e o orgânico ele está acontecendo porque está acontecendo alguma coisa no universo paralelo que você não necessariamente tem visibilidade, mas que tem gente chegando até você, né? Bia, muito bom. Muito obrigado a todo mundo por ter participado. Eu queria... Você tem mais 5 minutos? Eu gostei de você. Eu queria trazer eu queria botar uma bomba aqui. Mas eu já vi que você gosta de falar, já vi que você é transparente. Beleza? Eu queria que você analisasse, para o pessoal que está aqui, o case de sucesso do G4, ancorado no branding dos 3 fundadores. Só faço na presença do meu advogado. Tô brincando. Boa, justo. Tô brincando. Não, e aí, deixa eu dar um pouco mais de contexto aqui, né? Como é que você... Então, eu vou botar eles como referência, mas a minha pergunta para você vai ser: como é que você vê o personal branding dos founders reverberando para o branding de uma companhia, né? Num founder-led growth kind of model, né? Que para mim foi o que ancorou esse caso de sucesso, tá? O branding dos 3, cada um vazou o Miro aí, depois eu até compartilho com todo mundo como é que os 3 se posicionam. Um é high performance, o outro é o super empresário, e o outro é o cara que vende mais do que todo mundo. Então eles criam 3 funis diferentes para todo mundo chegar ali dentro daquele universo. Então, né, como é que você vê personal branding dos founders atrelado ao branding da companhia? Quando funciona, quando não funciona? Quais seriam boas práticas? Tá. Disclaimer. Eu não tenho tanto conhecimento sobre o G4, porque eu não sou o público-alvo do G4. Eu, pessoalmente, não me identifico em nada com o G4. Todos homens,
homens muito ricos, eles vivem uma realidade totalmente diferente da minha, eles têm ideais, estilos de vida, uma visão sobre educação, uma visão sobre empreendedorismo, uma visão sobre conteúdo, que não é o que eu acredito, tá? Então, esse é o meu primeiro disclaimer. E talvez aqui já esteja a resposta. Eu ter esse nível de clareza de que eu não sou o público-alvo deles, quer dizer que eles estão se posicionando muito bem. Entende o que eu quero dizer? Total. Eles poderiam estar, nossa, falando com um monte de... Agora, assim, se para eles tá tudo bem não falar com mulheres como eu, etc, etc, eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho. O que eu acho, assim? Quando você traz as convicções e o estilo de vida do fundador para o universo da marca, você precisa garantir, ou pelo menos estar feliz com a hipótese de que o seu público vai enxergar valor nesse estilo de vida e nessa postura e nessas falas. Para mim é isso. Qualquer coisa que você pensa numa marca corporativa, seja o fundador, seja o estagiário de Gen Z, tá no TikTok, sei lá, qualquer coisa que você for trazer para aquela marca, a conversa sempre tem que ser: está agregando valor. E aí, no caso deles, se eles percebem que, putz, eles querem pessoas de um poder aquisitivo X, de uma região X do Brasil, com empresas que faturam até X, para comprar os cursos que eu sei que não são baratos, tá? E é lógico que a parte técnica, acadêmica... Eu conheço pessoas que dão aula no G4 que são muito boas no que elas fazem. Então, isso eu acho que eles garantem super bem também, tá? Pelo menos eu nunca ouvi falar de pessoas... Para mim, o G4 nunca teve crise reputacional em relação ao produto que eles vendem. Se vocês já viram, vocês me corrigem. Inclusive, estou tentando ser super justa na minha análise. Nunca vi eles dizendo, sei lá, uma turma inteira saiu de lá indignada que não aprendeu nada. Indignada que jogou dinheiro fora. Não. Eu acho que eles fazem realmente um trabalho tão bom de posicionar a marca numa direção e aí entregam o conteúdo que aquela pessoa estava esperando receber, porque ela já consome um monte daqueles caras, que eles não têm esse tipo de crise. Quando eles têm crise, e aí eu sempre falo isso, eu falo sobre o Burger King, tá? Eu falo isso sobre qualquer marca. A melhor crise que você pode ter é uma crise que é consistente com quem você é. Então, sei lá, Patagônia vai ter uma crise porque os radicais de direita vão cancelar a Patagônia, que a Patagônia quer salvar um National Park. Sei lá, entendeu? A melhor crise do mundo a Patagônia ter. Total. O que é uma crise ruim que a Patagônia ter? É a Patagônia derrubar um National Park para botar uma fábrica de brusinha. Aí é um pouco complicado. Eu falo isso. Às vezes eu fico tipo, porque... Assim, eu não recomendo o posicionamento polêmico. Se você fosse meu cliente, Bia, eu quero ser o próximo Thales Gomes, eu ia te dizer boa sorte. Eu não recomendo. Porque eu acho que se paga um preço alto pelo polemizar, pelo como é que eu vou dizer, assim... Cara, por não buscar o meio termo, sabe? Em termos de negócio e tal. Mas eles fazem isso inegavelmente bem. Então, acho que eles se posicionam conforme o público-alvo que eles querem ter. De novo, voltando para a minha primeira afirmação, eu não sou. E porque eu não sou, isso fica muito claro, eu nunca seria... Né, nunca diga nunca, mas nesse momento da minha vida, eu não seria aluna deles, não seria consumidora do produto deles. Se está funcionando para o negócio deles, ótimo. O que eu acho que é perigo é você querer empurrar o Founder-led Growth na goela abaixo, sendo que talvez o seu público não vai se identificar com você. Tem isso também. Tem gente que às vezes vende para pessoas que não são seu público. Eu vou dar um exemplo aqui que é, se eu não me engano, Riachuelo, tá? Mas eu acho que a Riachuelo tem um CEO, ou um dono, ou uma família dona. Fact-check isso depois, tá? Tô falando da minha cabeça. Que foi uma das grandes financiadoras, ou um grande apoiador do governo Bolsonaro. Cara, ele como empresário, pegou o dinheiro dele, botou lá no candidato que ele acredita, e todo mundo faz isso, a gente vive numa democracia. A marca Riachuelo, cara, faz um monte de coleção, um monte de collab, fala com um monte de mulheres, e diversidade, isso, não sei o quê. Se a Riachuelo fosse founder-led, isso ia ter o mínimo de coerência com o seu público?
É isso, ele tá lá vendendo brusinha, e isso a gente vê, né? Enfim, estamos no sistema que a gente vive. Muita marca passa por isso. A gente compra, às vezes se identifica com a marca, quando você vai puxar mesmo quem são as pessoas inclusive não aparecem. Falam como diz, carta para investidor e olhe lá. Porque não faz sentido, não é valor para o seu público. Pelo contrário. No caso deles, talvez eles tenham encontrado realmente um público, um business e um posicionamento em que a presença deles, o estilo de vida deles é valor. Então, Animal. fazer. Fantástico. Bia, foi um prazer te conhecer. Eu amei também, obrigada. Foi muito legal, foi muito espontâneo, foi muito genuíno, foi muito transparente. Cara, super obrigado por topar estar aqui, ajudar a construir, né, propagar essa mensagem. Obrigado a todo mundo que voltou aqui, cara, que participou. Muito legal ver todos vocês aqui. Diogo, Rodolfo, Marcos, Ivan. Bigode precisa crescer, Ivan, mas tudo bem. Beto, bom ter você de novo aqui comigo também. Galera, quinta-feira que vem tem uma Guta, da Purple Metrics, como a Bia falou, acho que vai ser um super bate-papo também. Bia, para quem quer se conectar com você, para quem quer consumir o teu conteúdo, para quem quer te contratar, o que você recomenda, quais os canais, quais o modelo, qual o formato, e aí eu deixo o fechamento para você. Gente, é verdade, eu falei que ia botar a newsletter e não botei. E só um último fechamento, assim, eu tenho mesmo essa espontaneidade, eu não sei ser diferente em nenhum contexto. Eu só não acho que eu seja a dona da verdade sobre o brand ou sobre qualquer coisa, tá? Então, por isso que eu falo, ouvir a Guta, formem as opiniões de vocês, a visão mas eu sou uma pessoa que isso mesmo, assim, eu acredito em branding. E acho que num mercado que a gente vive, que muitas pessoas duvidam, muitas pessoas não investem, muitas pessoas acham que não faz diferença. Cara, eu tô há mais de 10 anos nessa. Eu falo pra vocês, quando eu comecei, eu tinha um telefone fixo e depois a gente fazia a página da marca no Facebook e hoje a gente tá, inteligência artificial, TikTok, não sei o quê. Em nenhum momento eu duvidei que, putz, você tem uma marca forte, bem construída, consistente, não é o que está dando valor. Maneiras de você ter uma marca forte, bem construída, consistente, certamente vão mudar e vão variar, mas para mim o valor disso não vai a lugar nenhum, e acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Deixei aqui o link da Beats to Brands. Realmente, acho que o jeito mais fácil é a newsletter, que é de onde eu comecei, mas a Beats está também no Instagram. Eu estou bem ativa também no LinkedIn, então, para me encontrar, recomendo newsletter, LinkedIn. Eu sou uma pessoa também super heavy user de todas as redes sociais, então se quiser mandar uma DM em qualquer lugar, para me contratar, workshops, palestras, ou criar conteúdo juntos, também tem todas as minhas informações nas minhas redes sociais, vai ser um prazer. Muito incrível. Galera, muito obrigado. Tenham um ótimo dia. Gente. Feriado direto aí, curtam, descansem. Quinta-feira tem mais. Bia, muito obrigado de coração. Imagina. Rafa, muito obrigado, meu querido, por me conectar com essa menina incrível. Beijo pro Rafa. Com certeza, quando tiver um especial de Growth, ele vai ancorar, ele vai ser o host junto comigo. Galera, forte abraço, fiquem bem, até a próxima. Obrigada, pessoal. Valeu!